Wellington Barros informando a audiência. Fala, Barros. Pitoli, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ontem que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar humanitária. Segundo os advogados, a tentativa de romper a tornozeleira eletrônica foi motivada por um quadro de confusão mental decorrente do uso de medicamentos. Na manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a defesa sustentou que Bolsonaro não queria fugir das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes como referendo da primeira turma. Embora a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal tenha apresentado vídeo em que o ex-presidente afirma ter tentado utilizar um ferro de solda para romper o dispositivo de monitoramento eletrônico, a defesa diz que ele teve alucinações. Os advogados argumentam que Bolsonaro expõe um comportamento ilógico que pode ser explicado pelo possível quadro de confusão mental causado pelos medicamentos ingeridos pelo ex-presidente, sua idade avançada e o estresse em que está inequivocadamente submetido. Além disso, afirma que com ferro quente utilizado nesse dispositivo e não houve uma tentativa de rompimento da pulseira e, portanto, da retirada da tornozeleira. Então não foi algo nesta intenção. Para a defesa, não é possível falar em tentativa de fuga, uma vez que Bolsonaro estava sendo vigiado de forma permanente por agentes da Polícia Federal em frente à sua residência no condomínio solar de Brasília. O que os autos e os acontecimentos da madrugada do dia 22 demonstram é, antes, a situação de todo delicada da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na manhã de ontem, Bolsonaro passou por aquela audiência de custódia que manteve a prisão na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília. E durante esse procedimento, ele afirmou que tentou violar a tornozeleira eletrônica após ter sofrido um surto e negou qualquer intenção de fuga. Disse ainda acreditar que o episódio foi causado por conta de uma alucinação provocada pelos medicamentos. Bom, vamos lá. Antes de passar para o Olavo e para o Walter, eu não vou veicular o vídeo aqui da agente da Polícia Federal, acho que entendo ser aquela mulher uma agente da PF, que ouve, né, o presidente Bolsonaro, a voz do fundo do presidente, e ele nitidamente, com uma alteração no padrão vocal, uma fala mais pastosa. Eu não vou veicular esse vídeo. Primeiro porque eu entendo que a Polícia Federal não deve se prestar a isso. Eu quero a Polícia Federal, que a gente vibrou outro dia, da Operação Compliance, da Operação no Desconto, no Sem Desconto. É essa Polícia Federal que nós vimos atuar em tempos de Lava Jato e que volta a nos dar um sopro de esperança que em toda a corporação existam homens bons, porque existem homens bons, e que devem estar revoltados com tudo o que estão vendo e vivendo, porque a carceragem da Polícia Federal de Curitiba já abrigou um bandido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 1, 2, 3 instâncias, com condenação ratificada e ampliada. Este homem que está lá agora é um inocente, vítima de uma farsa e de uma mentira. Então entendo eu que homens sérios e bons homens da Polícia Federal, assim como os da caserna, devem estar muito preocupados e revoltados, indignados agora. Entendo eu. E não veicularei o vídeo da tornozeleira, das marcas do ferro de solda na tornozeleira, primeiro porque eu entendo que aquilo ali jamais deveria ter vazado. Quando vaza um vídeo daquele, eu sempre pergunto, quanto ganhou quem vazou e quem publicou? Ah, mas por que, Pitoli? Porque um vídeo desse dá centenas de milhares de views, de visualizações. Um vídeo desse dá centenas de milhares de likes, de compartilhamentos. De quem torce pelo presidente Bolsonaro e de quem torce pelo pior para o presidente Bolsonaro. Olavo, Walter, nós que conhecemos um pouco da internet, sabemos o quanto isso pode trazer de rendimento para quem vazou e para quem publicou. E ninguém me responde, ou é papel da Polícia Federal vazar um vídeo como esse? Quem fez? Quem vazou? Esse é um ponto que eu vou parar por aqui, porque essa Polícia Federal do vazamento de um vídeo desse eu não quero para mim, não. Eu quero saber quem vazou e o quanto ganhou. E quem publicou, quanto ganhou? A gente nunca vai saber. Agora,
o estado de saúde do presidente Bolsonaro. Vazou ontem, a Globo também, o Globo trouxe que o presidente Bolsonaro recebeu uma receita de uma médica que não faz parte do grupo clínico, do corpo médico que trata do presidente Bolsonaro. Esse corpo médico liderado pelo doutor Cláudio Birolini, que aliás é ouvinte da Auriverde, eu sou muito honrado por isso, doutor, saiba disso, e que receitou pregabalina para o presidente Bolsonaro. Tempos atrás eu voltei a ter uma dor terrível por conta de hérnias na cervical. É uma dor que tira qualquer homem do sério. Eu estou vivendo essa dor de novo agora, até acho que por conta dessa vida louca, mas não tem problema. Ano passado, quando vivi essa dor ali em meados de agosto, um médico me receitou a tal da pregabalina. Edson Simões, que está agora trabalhando na direção de TV aqui desse programa, também tomou isso aqui. E o relato é o mesmo. Você perde o contato com a torre, amigo. Você não sabe de que caminhão você caiu. Tanto é que eu fiz uso de uma dose, uma cápsula, um comprimido, e parei por ali e falei, opa, isso não dá para mim. Eu fui trabalhar no dia seguinte, parecia que eu tinha tomado um caminhão de cerveja, 5 litros de vinho, só aquelas coisas completamente fora da casinha eu estava. Eu cheguei para trabalhar na Auriverde, no dia depois que eu fiz uso de pregabalina, eu não conseguia me concentrar no texto para ler o texto comercial, que eu faço todos os dias. Eu estou dando o meu testemunho. Aí o presidente Bolsonaro se incomoda com o barulho vindo da tornozeleira. Aliás, um parêntese aqui. O doutor Paulo Faria, que é advogado de Daniel Silveira, certa vez disse que Daniel ouvia barulhos na tornozeleira e desconfiado estava de que havia uma escuta na tornozeleira. E desculpa, no Brasil de Alexandre de Moraes, dessa Polícia Federal que eu não tenho orgulho, da Polícia Federal que eu não tenho orgulho, por que eu não posso desconfiar que tenha uma escuta dentro da tornozeleira para ouvir tudo? Inclusive um bastidor que eu não vou poder abrir aqui hoje, na hora certa a gente vai tratar dele. E aí saia o pedido de prisão do presidente. Então, quer dizer, eu não vou veicular esse vídeo, não vou tratar desse assunto aqui da forma como trataram, porque eu acho desnecessário, inoportuno e injusto. Injusto. Primeiro porque tenho o Bolsonaro como um pai. Eu tenho a sensação de um amor paterno pelo presidente Bolsonaro, sem nenhum exagero. E ver, nesse caso, entre todas as aspas, o meu pai passando pelo o que o presidente Bolsonaro passou, e naquela situação daquela agente, não sei se é da PF, tratando-o daquela forma, expondo-o daquela forma, eu não vou aplaudir isso. Agora, Olavo, a Polícia Federal, entendo eu, deve explicações, tem que se posicionar, por que vazou, quem vazou, para quem entregou. E outra, se não tem rompimento da tal da pulseira, não havia intenção de fugir. Tinha um homem, ao meu ver, alucinado e tentando saber se ali dentro havia o que ele entende como uma escuta. Por quê? Havia algo para acontecer nesse final de semana? E será que descobriram e mandaram prender o presidente Bolsonaro? Não sei, estou colocando uma dúvida. Será que tinha algo para acontecer diante da vigília? A vigília dos criminosos? Não sei. É dúvida. E, infelizmente, no Brasil eu posso ter essa dúvida. Fala, Olavo. Vitória, é perigoso ter essa dúvida no Brasil de hoje, né? É perigoso marcar uma vigília para orações no Brasil de hoje, porque pode ser atentatório à democracia. Amigo ouvinte, Pittoli falando em defesa, Walter falando em defesa, o comentário do Walter foi muito feliz. Eu tomei contato aqui com a íntegra do voto de Alexandre de Moraes proferido agora cedo pela manutenção da prisão. Amigo ouvinte, como é que funciona o direito? Como é que funciona o devido processo legal? Que nós tanto ouvimos falar, mas tão pouco vemos a prática do devido processo legal. E aqui acabou de acontecer. Pois bem, o devido processo legal é assim. O fato acontece, abre-se um processo, apresenta-se a defesa e o juiz, considerando o que a acusação colocou e o que a defesa colocou, considerando o que a acusação colocou e o que a defesa colocou, julga. Pois bem, o que se espera de um voto, de um voto de julgamento? Que ele minimamente
considere o que foi apresentado pela defesa. O que apresentou a defesa de Bolsonaro? Olha, não houve tentativa de rompimento, porque o ferro de solda na pulseira da tornozeleira teria feito o rompimento. Seria até mais simples do que aconteceu quem observou as fotos. Explicou, juntou laudo médico, dizendo da alteração mental, fruto de medicação, de interação medicamentosa de vários remédios. Sabe quantas linhas no voto de Alexandre de Moraes foram utilizadas para tratar dos argumentos de defesa? Zero. Nenhuma. Olavo, do ponto de vista técnico, o que isso significa? Significa que o juiz pode sequer ter lido a defesa. Eu não estou falando que não leu, mas ele não colocou uma palavra sobre os argumentos de defesa. Se você olhar o voto de agora cedo, não tem nada sobre a questão do laudo médico, nada sobre a interação medicamentosa, nada sobre o estado mental. Simplesmente ele coloca, olha, o acusado confessa que mexeu, que vulnerabilizou ali a tornozeleira. Agora, como isso pode ser considerado, eu sou obrigado a dizer isso, amigo ouvinte vai entender, que o que eu estou fazendo é uma crítica de caráter jornalístico. Não estou insuflando uma revolução, não é isso. Crítica de caráter jornalístico. Poxa, não tem. Não considerou, simplesmente para dizer, olha, submeta-se a uma perícia para analisar o estado mental, faça um segundo laudo, nada, mas não tem uma vírgula, nada, nem uma palavra sobre a defesa apresentada. Sabe, amigo ouvinte, fica com você a conclusão. Fala, Walter. Então, ali, olha só, a pessoa se quer tirar uma tornozeleira eletrônica, qualquer um que tem um ferro desse de solda em casa, certamente tem um alicate de corte ou uma tesoura. É muito mais lógico que o cara use um alicate de corda para cortar a presilha da tornozeleira do que ele tente abrir a caixa da tornozeleira. Qual seria o propósito? Abrir a caixa, que é muito mais difícil do que cortar o bracelete, aquele do que cortar a banda, aquela que é de borracha, que é de nylon, né? Então, a versão do presidente, ela é verossímil. Ela é verossímil com um surto psicótico, psiquiátrico, medicamentoso. Tu deu um testemunho que aconteceu contigo. Eu, infelizmente, tive uma situação familiar. Meu pai era um homem brilhante, um dos maiores advogados da história desse estado aqui do Rio Grande do Sul. E com 74 anos ele começou a desenvolver Alzheimer. E os médicos começaram a testar medicamentos. E num dia ele teve um surto desses e ficou 72 horas sem dormir. Nós tivemos que levá-lo para o hospital e lá no hospital ele passou por um processo de desintoxicação. No final das contas, essa doença acabou por levá-lo de nós já faz 6 anos. Mas ele passou por isso. Né? Era um homem brilhante, dono das suas faculdades mentais, daqui um pouco mais começa com aquele processo de confusão, começa um excesso de medicamentos, acontece isso. Agora, para além de tudo isso, o fato é o seguinte, a esquerda está se aproveitando desse processo, além do judiciário, evidentemente, e dessa decisão, que nós já estamos criticando ela aqui, porque, de novo, eu digo, ela é discricionária, bem disse o Olavo, o ministro Alexandre de Moraes. Vou abrir um outro parênteses. O doutor Chiquini tem falado que não existe mais paridade de armas no direito, na luta pela justiça no Brasil. E é exatamente isso. Né? Quando judiciário e Ministério Público estão irmanados junto com um lado político para oprimir o outro lado, não há defesa técnica que a gente possa fazer. Portanto, não há mais paridade de armas, não adianta. A defesa vai, a minha, a do presidente Bolsonaro, a do Tagliaferro, a do Ramagem, a do Eduardo Bolsonaro ou qualquer outra, vai trazer os princípios mais cristalinos do direito. Nada disso vai ser observado, vai ser olhado, porque não se tem a vontade de olhar, porque tem um propósito por trás de tudo isso. Então é isso que está posto. Não há paridade de armas. Esse processo seria nulo. Todos esses processos
todos esses processos seriam nulos. Mas, né, nós estamos diante de tudo isso. Agora, tem uma questão política que está por trás, que é o seguinte. Saul Alinsky, coloquem aí no Google de vocês. Saul Alinsky, Alinsky, com um Y no final. Esse cara é o cara que tem um livro que se chama Regras para Radicais. Ele é o papa da esquerda americana. Diz que os Estados Unidos está vivendo e que o presidente Donald Trump está enfrentando hoje e decidiu enfrentar a partir da universidade que tem toda a mídia aí junto. A ridicularização, ensina o Saul Alinsky, é uma arma fundamental na guerra política. E quando o Pittoli reclama, e com razão, do vazamento desse vídeo, nós temos que pensar qual é o propósito do vazamento desse vídeo. Né? O propósito do vazamento desse vídeo, entre outros, é a ridicularização, é o escracho, é a destruição completa da reputação, da imagem desse homem que foi o maior líder político da história do século XX e XXI desse país. Ninguém mobilizou, gostem ou não, com seus defeitos e com as suas qualidades, ninguém mobilizou a população brasileira, nem Lula, muito antes, pelo contrário, não bota ninguém na rua. Lula fez foi agora uma conspiração, né, política que o conduziu de volta à presidência da República, porque o sistema ficou com medo do Bolsonaro e ninguém conseguiu mobilizar o povo como o Bolsonaro. Ontem, a Folha de São Paulo disse o seguinte: Bolsonaro é uma exceção entre os líderes populistas do século XXI que colocaram em risco a democracia, porque ele é o único que conseguiu ser preso. Por quê? Bom, na própria pergunta da Folha está a resposta, porque nós vivemos um estado de exceção. E nesse estado de exceção é preciso destruir a imagem, a história e a reputação do presidente. E uma das formas de destruição da imagem e da reputação, ensina Saul Alinsky, é colocando o presidente num papel de ridículo. E é isso que esse vídeo vazado tem o propósito de fazer. Então nós estamos diante de um plano com todas as suas nuances de perversidade sendo posto em prática. Walter, você foi no ponto, né? Que é o esculachar, escrachar, detonar, diminuir. Perfeito, Walter, perfeito. Eu não fiz esse ponto no meu comentário, não coloquei, você foi onde eu precisava chegar. Porque é para diminuir, é para dizer, esse não serve mais. Olha quem vocês chamam de líder. Tem tudo isso por trás do vazamento daquele momento, da tornozeleira, dos pingos de solda. Só que nós precisamos nos indignar. Nós precisamos, né, mostrar que estamos aqui. Nós não vamos nos conformar com isso, com o que está acontecendo. Não podemos. Não podemos. Meu Deus, hoje a gente entende que tudo o que eles querem é o nosso silêncio. Silêncio nas redes, silêncio nas ruas. Hoje a gente entende. Mas Pittoli, eles estão colocando medo. Veja, a última fronteira está presa. Você acha que está moleza para o Walter estar aqui hoje, para o Olavo, para mim, para o Borgo que pode chegar, Chiquini que vai falar conosco? Veja, você acha que está moleza aqui para nós? Ou você acha que não existe risco? É claro que existe. Só que ou a gente entende que qualquer passo para trás agora é uma derrota, e uma derrota do ponto de vista da humilhação que estão propondo ao presidente Bolsonaro, do escracho, de tudo que a gente está vendo. A gente não pode agora ceder. Só que aí começa assim na internet. Precisa convocar a paralisação geral. Precisa... Veja, ou a gente entende que está todo mundo junto, ou nós vamos criar novos bois para essas velhas piranhas. E não é isso que eu acho que é interessante para nós agora, estrategicamente falando. Tem que parar? A gente tem que buscar um caminho para colocar a casa em ordem? Olha, nós precisamos de muita coisa no Brasil. Aliás, a gente precisa há muito tempo. Só que, nessa condição de plateia que somos, o brasileiro é plateia, fica esperando, agora eu aplaudo ou choro. Agora, o que eu vou fazer? O brasileiro é plateia. O brasileiro, ele não está pronto. Sábado na Itália, passei por alguns lugares e falei assim, o que esses caras já viram de guerra, hein? Se eu voltar, que ponto da história você quer que eu volte? Aqueles caras estavam lutando. Que ponto da história você quer que a gente fale de um império romano, da tomada, da derrota, da queda, da Primeira Guerra, da Segunda... Onde você quer que eu faça o recorte da linha do tempo? Os caras estavam lutando. E nós? E nós? Que experiência que nós temos de lutar, de verdade? Bons e bravos gaúchos, que eu sempre enalteço aqui, e é por isso que eu valorizo tanto esse povo gaúcho. Não é porque o Walter está aqui, não. Mas talvez o Walter saiba, antecedendo a chegada dele aqui, o amor e o carinho que eu tenho pelo povo gaúcho, porque eu sei que é um povo lutador, que lutou como nenhum outro brasileiro lutou. Pode falar, talvez um pouco do povo baiano, do povo pernambucano, mas não podemos nos esquecer da luta do povo gaúcho, que sabe lutar.
Agora, e o resto? Tá lá esperando, vamos ver, que dó do presidente. Tá, o que você está fazendo? Pedir para o Barros já começar a separar para mim manifestações de quem, né, coloca aí, sou de direita, sou conservador, e ano que vem vai pedir o seu voto. Vamos ver quem se posicionou, de que forma se posicionou, ou se posicionou com medo do Moraes, se posicionou com medo do Supremo Tribunal Federal. Com medo eu não preciso, fica em casa. Eu estou com medinho, não aparece, você vai atrapalhar. Então a gente vai mostrando aqui, né, quem é quem nesse jogo. Já tem. Eu vou pedir até para o Barros trazer essa questão do Nicolas e da câmera da Globo no drone, que eu acho que é importante. Que eu quero discutir isso aí contigo.